Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. E a gente começa falando sobre o futuro do COAF. COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje vinculado ao Ministério da Economia e como bandeira do governo Bolsonaro no começo estava no Ministério da Justiça, agora pode ir para o Banco Central. Oficialmente, o presidente Bolsonaro alega que é uma medida para tirar pressão política do COAF. E Roberto Leonel, que é o atual presidente, pode perder o cargo. Ele é um aliado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com quem trabalhou na Operação Lava Jato, é auditor da Receita Federal de origem e fez críticas recentes a uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de acabar momentaneamente com investigações vindas com dados do COAF. Que isso a partir de um pedido do filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. A gente acompanha os próximos passos para onde vai o COAF. Acompanhamos também a lei de abuso de autoridade, de interesse também do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se reuniu com o presidente Bolsonaro hoje para falar sobre esse assunto, porque está nas mãos agora de Bolsonaro a sanção ou o veto desse projeto que chegou da Câmara na semana passada. Tem 15 dias para fazê-lo. Dentre outras coisas, há uma análise, por exemplo, da Vera Magalhães, colunista aqui do Estadão, ponderando que se fosse na época da campanha, ou então o candidato Bolsonaro com certeza vetaria esse texto, porque ele tenta, de algumas maneiras, impedir o combate à corrupção. Mas o que será que o presidente Bolsonaro fará? Claro que leva-se em conta também toda a questão da Receita Federal, do COAF, questões familiares, né, como o Heisen mencionou aqui nessas decisões, e deve ou não fortalecer o ministro da Justiça, Sérgio Moro, levando em conta ou não as ponderações que ele fez em relação a alguns pontos muito subjetivos dessa lei que agora está nas mãos do presidente. Outro tema de interesse do presidente Jair Bolsonaro é o projeto de lei que ele enviou para a Câmara dos Deputados sobre o porte de armas e a posse de armas também, de fogo. Pode entrar em votação a partir de amanhã lá na Câmara dos Deputados, o parecer do relator, que é o deputado Alexandre Leite, com algumas mudanças em relação ao texto original do governo. Uma delas resgata novamente a necessidade de aquele candidato ao porte ou à compra de uma arma comprovar efetivamente a necessidade de ter a arma de fogo. Isso é resgatado do Estatuto do Desarmamento. Aliás, o relator, o deputado Alexandre Leite, disse que vai tentar fazer um meio termo entre o que o governo propôs e o que prevê o Estatuto do Desarmamento. A gente acompanha lá na Câmara. Enquanto isso, governadores da Amazônia Legal lamentam que o governo brasileiro tenha feito com que a Alemanha e Noruega suspendam, os repasses feitos lá para a região da Amazônia, especialmente para o Fundo Amazônia. Agora eles vão tentar uma interlocução direta com esses países, que financiam o projeto, para encurtar o caminho do dinheiro. Enquanto isso, no fim de semana, Bolsonaro voltou a falar sobre o meio ambiente, lá na festa de peão de Barretos, ele que falou que o meio ambiente não deve impedir o desenvolvimento em diversas áreas. Falou sobre também uma demarcação xiita de terras indígenas, enfim, atacou de novo o meio ambiente. Nesse contexto, ainda lá na Bahia, acontece um fórum importante da Semana Latino-Americana que vai discutir questões climáticas, que é uma prévia da COP25 que acontece no fim do ano no Chile. No esporte, destaque para os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Tem uma preocupação do Misael Conrado, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Por um lado, ele comemora, são 337 atletas, a maior delegação para a competição, mas por outro ele critica uma mudança que houve por parte do Comitê Paralímpico Internacional sobre a classificação das deficiências dos atletas. Por exemplo, para dar um caso concreto, o André Brasil, que é um campeoníssimo na natação, tem 14 medalhas, fica inapto, ele não é mais considerado deficiente por causa dessa mudança de classificação do Comitê Paralímpico Internacional. A gente no esporte também trata do Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana, embolada, disputa lá do lado de cima da tabela, na parte de cima, e também a estreia do Daniel Alves no São Paulo, fazendo a alegria dos São Paulinos. Falar também sobre Cora Coralina, essa autora brasileira que vai ganhar um ano só para ela. Na data que começam as comemorações, quando ela completaria 130 anos, amanhã, o governo de Goiás vai iniciar uma série de eventos que vão se prolongar aí pelos 365 dias, levando em conta também, por exemplo, o lançamento de um selo pelos Correios para falar sobre essa autora. Na TV Estadão tem uma entrevista, inclusive, com a filha dela, Vicência, que
Conta um pouquinho sobre as histórias da mãe, ela que é guardiã de muitos textos ainda, inclusive inéditos. Fica o convite para você acompanhar nas nossas plataformas digitais aqui do Estadão. Puxa, que além de escritora, era uma grande doceira, a Cora Coralina. Tem mais esse lado bem legal. Bom, tá terminando o Eldorado Expresso com os principais destaques da semana que você acompanha nas plataformas do Estadão. Amanhã a gente volta. Boa semana. Boa semana.